Está entrando no ar. No comando, os antenados na jogada. Torcemos sem parar. David Chape. Opa! Alô você do YouTube, alô você da web, alô você da internet de um modo geral. Está no ar mais um programa dos Antenados na Jogada. Aqui, somente na web pra você. Hoje é segunda-feira, dia 21 de setembro. Por que 18? Dia 21 de setembro de 2015 e está entrando no ar. Nessa segunda-feira, após mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, passou-se a rodada número 27 e os clubes cariocas, à exceção do Vasco da Gama, que deixou a lanterna, hein? Primeira vez depois de 9 rodadas que o Vascão deixa a lanterna. Quem sabe agora é a luta para deixar o rebaixamento, a zona de rebaixamento. Tá longe ainda, a gente vai falar o quanto mais o Vascão começa a dar sinais de vida e de esperança. A sua imensa torcida e, claro, muito mais do que esperança, orgulho, como falaram os vascaínos ontem que foram ao Maracanã. Então, eu já dou meu boa noite ao Salvador Rangel, o operador que é mais do que bom para Dedéu. Muito boa noite, Salvador. Probleminhas técnicos, mas fazem parte do dia a dia, né, Salvador? Sim, é claro. E é muito bom estar aqui, mais uma vez, fazendo o programa Os Antenados na Jogada. E é muito bom ter você aqui com a gente, Salvador. Show de bola. Olha só, anuncio que temos volta, hein? Depois de alguns dias, de 3 dias aí fora de combate, prestando serviços à família, colocando-se à disposição da família. Olha quem tá de volta. É o comentarista da verdade, Salvador Rangel. Ele voltou, então muito boa noite ao... Muito boa noite ao... Ele mesmo. Aê, garoto! Boa noite, David. Boa noite, Salvador Rangel. Bom pra Dedéu. Boa noite, boa tarde, bom dia pra você que está ouvindo pelo YouTube. Eu não sei que hora você está ouvindo, então eu já disse logo os 3 aqui, que é a frase clássica. Voltei, David. Voltei de chinelinho ainda, pra mostrar que não tava de brincadeira, era uma coisa séria. Não era virose do Ronaldinho, não era nada disso. Mas se você voltou de chinelinho é porque você está de brincadeira agora. É verdade. Mas aí que a gente tem que dar aquela disfarçada. Eu não entendi nada, mas muito bem. Boa noite, Lucas, e os seus destaques para hoje. Depois dessa 27ª rodada, o futebol do Rio parece que, tirando o Vasco, vai de novo por água abaixo, é isso? É isso. Porque a gente sabia que os times do Rio já foram eliminados na Série D, né? Aí vamos agora para começar pela Série A ou pela D? Começa por cima ou por baixo? Começa por onde você quiser. Eu prefiro que você comece pela D, porque a gente começa por baixo, depois termina por cima. Eu já falava isso. Que perfeito, maravilha. Começa por baixo, então, vamos lá. E termina por cima. Tá muito bom. E na Série C... Quem não gosta disso? David, você lembra que o Madureira tinha um confronto direto pra saber quem ficava? Madureira, Guaratinguetá e Madureira? Na Série C. Isso. C de casa. Isso. E aí, o que aconteceu? As duas equipes, Guaratinguetá e Madureira, as duas com 13 pontos. Uma em 8ª, outra em 9ª. E aí quem vencesse escapava do rebaixamento, né? Porque vai faltar uma rodada apenas. Adivinha o que aconteceu, David? O Madureira perdeu? Perdeu? Madureira foi goleado, 5-0 Guaratinguetá. Que isso? É verdade isso? Olha aqui, meu querido. Você não eu tá mostro falando pra isso. você. Você não tá falando isso, não é pra pregar peças na gente, não é pra isso. De modo algum. Não é pra deixar o nosso ouvinte aqui do Rio de Janeiro, o internauta do Rio de Janeiro aqui, de cabelo em pé. Não é não, né? Não, foram... O tricolor suburbano tomou 5. 5 do Guaratinguetá. E não fez nenhum. Nenhum, ainda teve 2 expulsos no final do jogo. Que isso. E tá rebaixado. Pra Porque Série D. falta uma rodada só, entendeu? São 18 rodadas, né? Quando são 10 clubes jogando, cada um turno e retorno. Faltam, enfim, foi-se tudo. Quando a gente espera que as coisas podem melhorar, né, Lucas Haddad? O Rio de Janeiro vai ter ou pode ter mais representantes na Série B. Nada, está perdendo seus representantes na C. O Macaé também está oscilando muito. O Macaé que não acorde na Série B, senão a coisa
coisa pode apertar pra ele também. E aí pode ficar sem nenhum representante, né? Porque se Deus quiser o Botafogo sobe pra A e o Macaé caindo pra C e o estado do Rio de Janeiro ficaria sem nenhum representante Isso. na Série B. E olha que a gente já discutiu o futebol do Rio com 3 representantes na A, que tá sendo algo sintomático. Já são 2 anos seguidos. Pode ir para o terceiro. Não, tudo indica que vai pro terceiro. A chance de ir pro terceiro ano seguido com 3 clubes só é muito maior do que se não for. Entendeu? E se a tragédia for grande mesmo, o Fluminense ainda vai junto. É verdade. Olha só, então, para comentar até sobre isso eu quero saber a opinião dele. Claro que mais pra frente a gente vai falar também sobre isso, sobre muito mais. Só que o cara que tem a visão diferenciada, que conhece o Guaratinguetá lá do Campeonato Paulista, eu quero saber dele, que é nada menos do que o MC Serpelloni. Além de comentarista, ele é MC, galera. Que ele é um cara que tem nome, né? É o comentarista que tem nome, então. Essa é a história de um cara, e esse cara tem um nome, descendência italiana, é Rodrigo Serpelloni. Fala, Rodrigo Serpelloni. Boa noite. Boa noite, David, Lucas, Salvador e amigos do YouTube. Olha, sinceramente eu não estou acompanhando muito o Guaratinguetá para te dar mais informações sobre ele no momento. Mas, meu microfone... Vai, pode? Não, meu tá microfone baixo, tá baixo. funcionando? Aumenta o Serpelloni, por favor, Salvador. E, tá no máximo, é isso? Tá funcionando agora? Vamos que vamos. Pode ir. Então, o meu destaque inicial vai para o Vasco da Gama, que é o carioca que salvou o estado nessa rodada da Série A. A recuperação do gigante da colina está em pleno vapor. Dos últimos 12 pontos que a equipe poderia ter conquistado no Brasileiro, conseguiu 10 e se mantiver essa média vai escapar até com facilidade da zona de rebaixamento. Com facilidade, Se mantiver essa média de pontos. média de nas pontos nas últimas 4 rodadas. Apenas de média de quantos por cento tem aí? 70 e poucos, agora eu não tenho exatamente. Média maior que a do Corinthians, que é líder, né? Exatamente. Fácil, moleza, né? E aí também eu destaco. Posso dar meu destaque aqui, ô Lucas? Deve, David. Eu já tô aqui, hoje eu tô no ritmo lento, como eu tô de chinelinho, eu não vim pra brincar, mas eu tô fora de ritmo. É esse que era o recado quando eu vim de chinelo. Então você tá sabe igual a quem? Quem? Paulo Guerreiro. Você está igual a Paulo Guerreiro. Lucas Haddad, o cara não jogou nada, Lucas. O cara não jogou nada, o cara não bateu nem o pênalti, Lucas. Como é que o principal jogador do time, o que ganha 1 milhão por mês, o cara não bate nem pênalti, Lucas? É, meu querido, eu vou falar uma coisa pra você. Depois lá do intervalo, a gente vai ter o segundo bloco, né? E vai ter que chamar os clubes pra falar deles. Eu vou cantar a cançãozinha do Flamengo com outro nome. Cada dia é um nome, né? E agora dessa vez eu acho que é definitivo. Será? Vamos ver, porque realmente, Paulo Guerreiro, a torcida espera mais de você. Tá 6 jogos parado, sem jogar, porque tá machucado, mas tem que voltar com presença, né? Já que vai voltar, não, Rodrigo, tem que voltar com garra. Voltar pelo né? menos melhor que o Kaique, né? Pelo menos melhor que o Kaique na última partida, que já não jogou tão bem. Então, Salvador Rangel, chegou a hora do primeiro intervalo aqui no programa dos Antenados da Jogada. E é claro que, de segunda a sexta dessa semana, quem sabe de segunda a sexta mesmo, né? Não, vai, agora vez vai. né? Acho que acabou o caô. Pra mim, acabou o caô. A semelhança com o Guerreiro tá muito grande. Voltei de chinelo, tô fora de ritmo, mas tô pegando agora no ritmo de novo. Enfim, é isso. Então, muito bem. O Guerreiro não jogou de chinelo ontem, mas é como se tivesse jogado. Então, ô Salvador Rangel, aqui no programa dos Antenados da Jogada, quem nos ouve, nossos internautas não pedem nada. Então, aqui, ô Salvador Rangel, nós torcemos sem parar. Vai, Salvador, e voltamos já. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Você está ouvindo São Gonçalo Sport Show com a equipe Os Antenados na Jogada. E para anunciar com a gente, basta ligar 99831 9076. 99831 9076. Venha fazer parte do time. Nunca se esqueça, de segunda a sexta, torcemos sem parar. Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Pois é, voltamos aqui para falar do programa dos Antenados na Jogada. Então a gente começa falando
de baixo da tabela ou começamos falando de cima? Como é que vocês preferem? Começa dessa vez de cima pra baixo. De cima pra baixo? Começa em cima? Então, porque o bom dessa vez veio de baixo. O bom veio de baixo. Então a notícia boa fica pro final, é isso, né? É isso. Então, muito bem, começamos falando do Salvador Rangel, do Clube de Regatas do Flamengo, Salvador, que tomou de 4 ontem. Que terrível, que coisa feia. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Sheik lá no campo. É verdade, sabia que... Eu tô falando Eu agora. acho que a questão agora é essa aí mesmo, sabia? Essa é a diferença. Salvador, eu peço pra aumentar um pouquinho mais o BG, São porque a gente não tá 37 sem anos. BG aqui. O cara tem 37 anos. Salvador vai aumentar o BG agora. Ó o BG bonito. 37 anos, o cara tem. O cara é válvula de escape. O cara marca a saída de bola adversária. Aguenta o jogo inteiro, entendeu? Pena que é falastrão. Quem diria Quem diria que você estaria falando isso, né, Lucas? Porque você Eu foi sou um sarrafo. na contratação, quando o Sheik, ia pro Flamengo, o Vasco tinha interesse, lembra? Você falou pro Isso. Vasco pode até ser uma bomba, pro Flamengo? É. Não, pro Flamengo não. Falei, exato. E aí? Pois é, sabe por que eu falei isso, David? Porque o Sheik, desde aqueles tempos lá de 2009, 2010, já naqueles tempos, quando ele era mais jovem, trações, injeções e tudo mais, eu falei, pô, o Sheik vai voltar mesmo só pra dar trabalho. Pior que não. Pior que o Sheik, ele tá somando mais do que qualquer outro nesse time. Ele tá somando mais como qualquer outro, porque ele sabe fazer tudo que o Flamengo precisa ali do meio pra frente. Que é pressionar a saída de bola, que é quando precisar partir de trás ele parte, ou não, quando ele tem que receber o passe ele recebe. Ele tem qualidade pra fazer tanta coisa que a gente percebe que o time com ele fica desafogado, a gente percebe que o time com ele, a marcação encaixa. Ah, porque o Flamengo é péssimo em bola aérea. O jogo provou isso de novo, né? O Gemerson ali brincou também, igual ele fez Então, no falaremos Fluminense. disso. Mas, Lucas, só pra você ter uma noção de leve da minha mãe, que, enfim, não é uma das maiores especialistas de futebol que eu conheço, mas entende um pouquinho, ela vendo o jogo do Flamengo comigo, aquele jogo que o Flamengo perdeu do Coritiba na semana passada, 2-0, Com ela falou... 60 e tantas mil pessoas Quase lá. 70 mil pessoas. 70 mil pessoas lá no Mané Garrincha. Exatamente. Ô Lucas, a minha mãe falava naquela situação, o Sheik tá fazendo muita falta. Eu falei, não é possível que o Sheik esteja fazendo tanta falta assim. E não é que realmente com 2 jogos sem o Sheik o Flamengo perdeu? Não perdeu. Perdeu sem criatividade, criando menos, entendeu? Contra o Curitiba até criou na mesma proporção que criou contra a Chapecoense. Só que contra a Chapecoense o pessoal acertou os chutes lá milagrosos, chutes do além, e a bola entrou. Só que não é todo dia que isso vai dar certo, né? Deu contra a Chapecoense. Infelizmente, contra o Curitiba, eu não tive, foi a semana que eu não estive aqui, que eu não pude fazer o programa, deu no mesmo no que deu agora contra o Atlético. Só que contra o Atlético é o seguinte, meu filho. Se você não faz, se você propõe um jogo e não se garante, você tem pênalti e não se garante, o Atlético não vai deixar isso passar em branco, não. Talvez o Curitiba, nem o Curitiba deixou ele passar em branco. Até o Curitiba aproveitou, imagine o Atlético Mineiro. Pois é, Rodrigo, antes de você falar, eu só aqui, né, dando méritos também ao Lucas Haddad, que também bater nele é fácil, né? Falou que não queria o Sheik seria uma péssima contratação, mas a verdade é que recentemente o Lucas acertou uma coisa. Ah, Lucas, o Flamengo briga pelo título, o Flamengo briga pela Libertadores. O Lucas até foi meio reticente falando que briga pela Libertadores, depois até começou a concordar que briga e tal, realmente tá brigando, tá no bolo aí. Não tá. Mas a questão é a seguinte, eu lembro que você já falava desde aquela época, o Flamengo ainda se mostrava um time muito irregular e voltou a se mostrar com esses tipos de problemas de bola aérea e de zaga falhando muito. Você sabia, Lucas, que o Flamengo é o time que mais fez gol contra nesse campeonato? É um desespero, gente. 4 gols contras. E na verdade, o Flamengo, né, se for pegar no geral, desde 2006, quando o campeonato é disputado por 20 clubes e 38 rodadas, o Flamengo é o segundo que mais fez gol contra. Se não me engano, o primeiro foi o Vitória em 2006, se não me engano, 5 gols contras. E sabe o que isso reflete? O quê? Desespero, né? Mas eu vou dizer porque desespero. Você lembra quando eu falava que o Flamengo tava com o jogo fluindo, o pessoal já fazia as coisas no automático? Ah, porque a bola sobrava pro Paulinho, porque ele mesmo já tava naquele lugar. Chupava laranja, jogava bola como quem chupa laranja. É o que? Jogar com naturalidade, saber onde tá posicionado. Saber que se ali tem um buraco, eu vou ter que preencher. E quem não preenche, o jogador Y não preencheu, eu que vou.
porque eu sei que o cara vai tomar meu lugar ali, isso já tá treinado. Paulinho caiu pela esquerda no segundo pau, fez golaço contra a Chapecoense. Canteiros entrou na área, Flamengo atacando com mais gente, o pessoal tá sabendo se dividir, cada um sabendo qual rota cumprir. Na defesa é o oposto. Sabe o que isso reflete quando você vê muito zagueiro fazendo gol contra, muito defensor fazendo gol contra, David? Falta de noção espacial. Os caras vão pra bola, atacar a bola pra cortar a bola, eles não fazem a menor ideia de onde eles estão. Eles não sabem o que eles estão cobrindo, entendeu? Às vezes o cara quer cortar, ele não percebe que ele está cortando pro próprio gol. O Pará foi isso, ontem o Marcelo foi a mesma coisa. E 2 do Samir também. Pois é. O Samir no jogo contra o Curitiba foi esse exemplo. O Samir foi marcar o lateral do Curitiba e ele simplesmente esqueceu de... Ele deu o combate, ele esqueceu de sair para fazer a linha. Para ele, tava todo mundo marcando na área. E quando ele viu, passou, eu que tô aqui atrás. Todo mundo tinha saído para fazer linha e eu fiquei. Então, a forma como o Flamengo no ataque joga de maneira, como eu posso dizer, à vontade, de maneira que todo mundo sabe por onde ir, os caminhos. Suave, né? Suave, isso. O pessoal sabe muito bem por onde vai cair. Olha, no segundo pau vai ter o Paulinho. No primeiro pode ter o centroavante, o Kaique. De trás pode vir um canteiro. Já tá começando a fluir, né? A defesa é totalmente oposto. Totalmente oposto. Rodrigo, você não acha que falta ali um zagueiro tipo o Juan, um zagueiro xerifão ali, que já tem experiência, pra comandar aquela zaga e falar, olha só, aqui vai ser desse jeito, desse jeito, desse jeito aqui? E aí, claro, Samir e o próprio César Martins, que são muito mais novos, eles chegariam ali só complementando o bolo? Antes só queria fazer uma observação sobre a importância da falta do Sheik, que ele é um atacante que marca muito bem, então ele acaba contribuindo com o sistema defensivo também. Porque quando você não tem um atacante que pressiona ali a defesa... Até a saída dos laterais, né? Exatamente. E quando cobre também a saída dos laterais, você facilita o ataque adversário. E aí você prejudica toda a zaga, os zagueiros, goleiros, os laterais, por causa dessa falta de marcação. O Sheik ele contribui muito com isso, coisa que outros pontas ou outros meias laterais do Flamengo não fazem tão bem. Agora, sobre a defesa, realmente, se tivesse um xerifão ali, talvez corrigisse principalmente esse problema da bola aérea, que é uma coisa que os jovens ainda faltam assimilar, né? Que muitas vezes você tem que ir no corpo do cara, nem sempre subir quando é o Gemerson, por exemplo, que é um cara muito mais alto que o Samir. Ele teria que ir no corpo, não dá pra disputar no alto, não dá pra querer cabecear ao mesmo tempo. Disputar o espaço, né? O espaço de onde a bola vem, é isso? Exatamente. E aí, com um cara mais experiente, ele faria isso e ensinaria os outros, os parceiros dele. Que acho que no caso o Samir seria um parceiro ideal para um cara mais velho. Agora, ele ser o principal zagueiro do Flamengo, não dá. Ainda mais sem o ritmo que ele não tem, né? O ritmo que ele vem de diversas lesões. Exatamente. Ou seja, a falta de ritmo dele, né? Nunca pega uma sequência. É complicado mesmo, né, Lucas? E eu dou mais um destaque aqui, negativo no caso agora. O Canteiro já vive uma fase muito ruim. Há algum tempo fez um golaço lá contra a Chapecoense, é verdade. Vem de trás. Mas na marcação, o Canteiros é muito lento. Na recomposição também. Então, com o Márcio Araújo, que já não é um excelente ladrão de bola, assim, que faz bem a função, mas não é por exemplo, o Jonas, como eu citei aqui. Falta o mordedor, é isso, né? Exatamente. Falta aquele cara que... Então, sabe qual seria a minha como é que se fala? Solução agora pro momento? Minha solução pro momento seria simples, assim, ó. Simples, bom, enfim, né? Pelo menos assim, na teoria. Tira o Canteiros e coloca o Luiz Antônio. O Luiz Antônio entrou, fez um golaço contra o Cruzeiro, substituiu bem, tem mais pegada no meio de campo, é mais novo. Por que não colocar o Luiz Antônio e não dar mais chance pra ele? Pois é verdade isso, David. Salvador, acho que tu aumentou o meu microfone, não do David. Então vamos lá, isso é verdade, David, tem que ter esse equilíbrio. O problema do Flamengo hoje é defensivo, entendeu? Tem isso que a gente falou, de ter alguém que acompanha laterais, porque é aquela máxima velha máxima e tal. Se o problema é bola aérea, então não deixa os caras cruzar. O Sheik é ótimo para impedir isso, porque ele acompanha lateral, como vocês bem citaram. Fora isso, ele pressiona a saída de bola, o que já facilita, sabe o quê? O lateral já tem que cair na marcação do lateral que tá marcando ele. Por quê? Porque quando o Sheik corre pra cima do zagueiro, qual a válvula de escape dele? Sair jogando pela lateral. Aí cola um lateral ali, pronto, já encaixa a marcação. Quando não tem um Sheik, entendeu? O que acontece? O cara pode vir até o meio do campo, aí alguém vai ter que dar combate, sempre vai ficar um que sai pra dar combate, sempre vai sobrar o lateral livre, né?
Se o Atlético Mineiro tem um bom meio-campo, se o time joga contra o Flamengo tiver um bom meio-campo para envolver o Flamengo. Entendeu? Então isso o Sheik ele já ajuda muito, na verdade. E, Salvador, aumenta pra mim, por favor, que o meu microfone tá meio... E agora Agora sim, Salvador. Pois é. Então o Sheik ele meio que dá isso que vocês falaram que é o equilíbrio, que é cada um pegando o seu. Porque se o zagueiro sair sem nenhuma pressão, é muito fácil no meio o Flamengo ser envolvido e aí sim o lateral tem que cobrir buraco de alguém que não seja o lateral adversário. E sobre a bola aérea, é isso. O Juan seria uma peça, um zagueiro experiente seria bom. Isso, duas coisas resolvem. Técnico, que dá o posicionamento. O Muricy resolveria esse problema facilmente. O Muricy resolveria esse problema no Flamengo. Mas o Cristóvão já saiu, chegou o Oswaldo, começou a resolver, exemplo, mas aí não resolveu. Quando um técnico não resolve nem o outro, a questão é que é jogador mesmo, né? Que não é bom nessa função. Não, então, tem que treinar mesmo. Ou então defensivamente o Oswaldo não seja tão sólido no esquema dele. Porque isso é posicionamento. Tudo bem que os gols contras que o Flamengo fez... Posicionamento é confiança, é muita coisa. É mais posicionamento, o cara sabe onde ele tá. Às vezes o cara do Flamengo vai cortar, ele não sabe nem por onde ele tá tirando. O Flamengo, ele perde muita sobra, às vezes não acontecia isso direto. O Flamengo cortava, caindo de novo no pé do Atlético. A gente foi pegar o segundo tempo do Flamengo, o Flamengo teve que correr atrás. O Flamengo deu 3 chutes a gol. Segundo tempo ainda... Mas o Atlético finalizou pouco também. No segundo tempo finalizou mais que o Flamengo até. No segundo tempo talvez até sim, mas no jogo geral, no primeiro tempo o Flamengo não merecia de sair perdendo. Não merecia. Pelo contrário, o Flamengo poderia sair até com 2-0. Eu volto a falar, como contra o Curitiba também, contra o Coritiba no Mané Garrincha na semana passada, o Flamengo não foi mal ofensivamente. Tá bom que, enfim, o Jorge já não jogou tão bem, o Jorge nem jogou ontem, né? Mas contra o Coritiba não jogou tão bem. O próprio Kaique já não foi o mesmo das rodadas anteriores. Enfim, o Sheik já não estava também. Assim como na Chapecoense, contra a Chapecoense ele também não jogou, enfim. Mas o Flamengo teve chance, criou, enfim, tentou envolver o time do Curitiba, tentou aproveitar os contra-ataques que o Curitiba deu, o time do Curitiba deu, mas as falhas defensivas foram muito gritantes, Lucas. Você vê que os 2 gols foram 2 falhas terríveis defensivamente. Sabe por que foram gritantes? Porque pegou times que pelo menos agridem. Exatamente, eu falava isso com o Rodrigo. O Curitiba começou o jogo no nível 5, né, o Rodrigo. E o Flamengo começou no nível 3. O Flamengo começou, vou tocar aqui, o estádio está lotado, o Curitiba está lá embaixo, vou tocar aqui de lado, vou achar o gol, vou ganhar a hora que eu quiser, não preciso começar rasgando. O Curitiba entrou, Lucas, rasgando, roubando bola final no ataque. De Copa. Exato. Terrível. Mas contra o Atlético Mineiro, não sei vocês, mas eu esperava uma vitória do Galo, até porque o Galo é um time muito mais objetivo. Mas contra o Atlético, o Flamengo começou mais ligado. Sim. Começou mais ligado, verdade. Tanto que teve chance de gol com o Guerreiro no começo e teve o pênalti. E aí, Lucas Haddad e o Rodrigo, não dá pro Guerreiro não bater aquele pênalti. É verdade, não dá pro Guerreiro não bater. Mas veio 6 jogos sem jogar, mas não dá pra ele não... meu filho. Se tá jogando é porque tá bem. Porque dá pra e pênalti, o cara não tem que ter mau ritmo de jogo. Bateu o pênalti, já bateu um pênalti. Exatamente. O cara tem que ter... Ele tem que estar habituado com aquilo, só isso. Com a pressão, ele tem que pelo amor de Deus. Habituado tanto fisicamente, ou seja, o cara é atleta profissional, não vou nem dizer que ele treina esse fundamento todos os dias. E o cara, ele é experiente. Era ele, ponto. Ainda mais contra o Vitor. E o primeiro pênalti marcado a favor do Flamengo no campeonato. Pois é. Agora o Alan Patrick não estuda cobrança de pênalti, não estuda onde os goleiros pulam. Porque mas ele bateu muito mal. Na rodada passada o Vitor tinha acabado de defender um pênalti naquele canto contra o Cruzeiro. Eu acho que ninguém no Flamengo conta que vai ter um pênalti já, porque o Flamengo teve o primeiro agora. Pode ser. Vou treinar pra quê? Não tem. A gente ninguém conta que com um Guerreiro em campo o cara não vai querer bater. É impressionante isso, né? Não, porque todo mundo falava, a imprensa falava já, a grande mídia falava. Quando o Guerreiro chegou, o Guerreiro vai ser inclusive batedor de pênaltis oficiais do Flamengo. Ele treina todo dia pênalti e tal. E aí se machucou e não é mais nem o batedor oficial. No Corinthians ele não era, né? Era o Fábio Santos mas que batia. Tinha Jadson, tinha gente pra caramba ali. Lá tinha vários... Tá bom que no Flamengo o Alan Patrick vem jogando muito também, mas enfim, o Guerreiro, por ser o jogador mais caro do elenco, pra mim tem que ser o batedor de pênalti. O Alan Patrick tem 24. Pois é, botasse o Guerreiro que tem 30 já, né? 30? Ele tem 31? 31. Pois é. Cara, ele já tem bagagem de seleção, ele já tem bagagem de tanta vezes coisa. Artilheiro de Copa América, Mundial de clubes, Libertadores não tava com o Corinthians. Não conquistou, mas disputou depois. Disputou depois do Mundial. Então assim, eu concordo. Disputou a Libertadores no ano seguinte. Isso eu concordo com vocês. Libertadores desse ano. Eu concordo. O Guerreiro tinha que bater isso aí mesmo. E no mais... Só pra concluir, realmente, o cara
O Flamengo perde um pênalti logo no começo do jogo contra o Atlético no Independência lotado, e depois toma um gol contra. Fica difícil assim, né? Fica difícil. Não dá, gente. É um baque, né? Ó, você perder pro Atlético Mineiro no Horto é normal. Vários clubes campeões nos últimos anos perderam. O Cruzeiro ganhou, mas também já perdeu numa dessas campanhas. O Corinthians já perdeu. O Fluminense perdeu quando foi campeão também. É normal. Muita gente falava, porque tem muita coincidência, 2009 agora e tal. E eu falava, olha, talvez 2015 prove que 2009 foi uma exceção. Gente, o Flamengo, ele não tem como ser campeão brasileiro. Não é porque ele perdeu pro Atlético. É normal perder pro Atlético. O que o Corinthians perdeu pro Inter em 2x1... Em 2009 chegou lá e meteu 3x1 no Atlético, no Mineirão lotado. Mas não era um outro Atlético, era um Atlético com outra mística, com outra geração, entendeu? Outro time formado. Mas era um Atlético que estava bem também no campeonato. Tava, mas ali ainda tava ressurgindo. Esse Atlético ainda viria depois brigar contra rebaixamento, quase foi rebaixado e tal. Aí depois que montou uma geração boa do Calil e etc. Que aí criou a mística do Horto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Corinthians perdeu pro Inter, perdeu. São resultados normais. O Flamengo perdeu o título ali, do brasileiro, ele deixou de ser um concorrente ao brasileiro, sabe quando? Quando? Quando não ganhou de Curitiba, quando ganhou do Figueirense, quando empatou com o Sport em casa. Primeiro turno. Exatamente. Tudo no primeiro turno. Foi, tudo no primeiro turno. Mas é verdade isso. As pessoas acham que brasileiro se vence com confronto direto, não se vence com confronto direto. O Corinthians perdeu pro Inter, agora vai, olha o Mengão chegando. O que o Corinthians fez? Ele perdeu um jogo normal, um jogo que tá na cartilha, tu O perdeu. Corinthians estava 17 jogos sem perder, não perdia desde a 8ª rodada. Pois é, era um jogo normal. O Inter tá 100% em casa com o Argel Fux. Pois é, a coisa mais comum do mundo. Não, porque olha o Corinthians pipocando, não é pipocando, gente. Aquilo ali foi um resultado comum do futebol. Aquilo ali tá previsto. Previsto na tabela de projeção do Rica Perrone. Exatamente, a tabela a qual o Corinthians está com um aproveitamento muito superior. Acima de 100%. Exatamente. Então é a coisa mais normal que tem. Título, eu digo uma coisa, só 2 clubes agora competem pelo título, na minha opinião. Corinthians e Atlético Mineiro. Nem o Grêmio mais. Eu acho que... Depois dessa derrota, acho que não. Não, eu vou falar porque eu acho que não. Eu acho mais fácil a diferença pro Grêmio aumentar do que diminuir. Não é nem o Grêmio chegar, eu acho mais fácil. Porque o Grêmio, ele tá num time em formação, ele não tem um técnico experiente para segurar o emocional do time na hora da ansiedade. O banco de reservas não substitui a altura. O time Não titular. substitui. O Corinthians, ele tem o mesmo padrão com o time titular e o reserva. Ele tem Tite, que eu não vou nem mais dizer quem é Tite. Paga pau pro Tite pra caramba. Não, eu sou Tô fãzaço do sabendo, Tite. Tá sabendo. Total. Tite pra mim, o técnico da seleção é o Tite, disparado. O Brasil já estaria ótimo, o Brasil voltaria a ser o que era. Falo de verdade. Não, mas é um ótimo técnico. É um excelente, não, claro. Falo isso brincando, mas é de fato um grande técnico. Aí vamos lá, o Atlético tem Levir Coupe, que também na hora de uma ansiedade sabe chegar e falar, não, galera, ó, seguinte, pessoal, não é por aí, vamos com calma. É um jogo... O cara sabe... Agora o Roger... Mas olha só, Lucas, o Atlético não vem... Desde a partida contra o Vasco, que o Atlético ganhou no Maracanã, o Atlético não vem mais sendo o Atlético, hein? Tomou de 4x0 do Santos. O Atlético não vem mais sendo aquele Atlético que vinha encantando, jogando o melhor futebol do campeonato. Oscilações Algumas normais. rodadas. E ontem não foi mais uma vez. Não foi. O Flamengo tomou de 4x1 do Atlético ontem, mas o Atlético não jogou bem. Foi quase tudo de bola parada, né? Foi. Gol contra. Foi Gol chuveiro. contra e 2 bolas paradas. Isso. E aí teve aquele golaço do Dátolo, que aquele... que lá o foi Pará... pra fechar com chave de ouro. O Pará tá procurando, cadê o Pará hoje? O Pará deve estar atordoado até agora, depois daquela caneta do Dátolo ali. E o curioso, David, é que Já estava atordoado, né? se você pegar o número de cruzamentos do Atlético, certos foram só 2 gols. Do Flamengo foram 3 certos. Nada. Então, assim, é uma coisa interessante isso, né? Visto como o Atlético, ele é eficiente com esse negócio de bola aérea. Agora, o Atlético... você falou, mas o Atlético não vem sendo Atlético há muito... desde o jogo contra o Vasco. Tá. Pelo menos. Tudo bem, mas é normal oscilar. Eu nunca disse... Quando eu falava assim, se o Atlético não ganha esse ano, não ganha mais... Eu nunca mencionei que o Atlético ia ser campeão com 38 vitórias sem oscilar. Não tem como. Vamos ver se o Rodrigo... se o Corinthians... Se o Corinthians, ele não vai... Nem corintiano você é, né, Rodrigo? Já não sei, não vou falar. Mas não é mesmo, posso falar aqui, por você. Olha só, o Lucas, vamos ver se o Rodrigo não, se o Putz, vamos ver se o Corinthians... Se o Corinthians não oscila também, né? Porque, enfim, perdeu a primeira agora depois de 17 jogos. Vai oscilar, é normal. Quem sabe não É oscila normal, também, é né? normal. Vai ter 3 jogadores convocados para a seleção: Gil, Renato Augusto e Elias. Eu sei que é normal. Se oscilar é normal, isso não vai tirar o Corinthians brigando pelo título. É a coisa mais comum que tem, entendeu? Eu acho que vai até oscilar menos que o Atlético, mas nunca se sabe.
O Atlético ele tem a capacidade de voltar a se reencontrar e emendar uma sequência da sequência do quilate do Atlético Mineiro, a sequência do mesmo patamar que o Palmeiras teve, ou melhor, que o Flamengo teve. E o Atlético pode até prolongar essa sequência. O Atlético é um time que tem capacidade de vencer jogos seguidos, diretos, seja em casa, fora. Pode emendar uma sequência, pode bater esse recorde do Flamengo, do Palmeiras. Agora a questão é a seguinte aqui, se o Atlético não tivesse ganho aquele jogo ontem, aí já ficava difícil pro título. Não, já ficava muito difícil. Ia ficar com 8 pontos de diferença. 8 Pois pontos Não, 2015 pra mim, eu vou ser honesto com vocês, pra terminar o meu prognóstico aqui sobre o ano. Vai provar, pra mim, o que eu acho, que eu tô vendo, vai provar que 2009 e que 2013 foram exceções. Eu não acho nem que o Fluminense vai, como aconteceu em 2013. Exatamente, E vai nem falar que o sobre Vasco isso já se- daqui a pouco. e nem que Então o o nosso Vasco se- precipídio tá. Fluminense ainda. Não, mas eu vou falar aqui, já adianto. Eu acho que 2015 ele vai servir pra mostrar que 2013 e 2009 foram exceções. Tanto pro Vasco escapar de uma situação de 98%, quanto pro Flamengo conseguir tirar uma margem tão grande pra ser campeão, Agora só, quanto pro Fluminense cair em ladeira abaixo, em derrocada e ser rebaixado. já que você tocou no assunto, caiu pra 95% de chances do Vasco cair. Quase nada. Muito pouco, né? Era 99, Chegou a 99. Daquela possibilidade que a gente falou que era 1 em 100, agora já são 5 em 100. Já é algo, Cada rodada, né? já é algo um pouco mais realístico. É uma projeção a cada rodada. Cada Mas rodada os- muda de acordo com o rendimento e com o resultado. Mas isso é a coisa Hoje, mais resultados. comum, os times de baixo nessa fase do campeonato começarem a reagir. Faltam 10, 12 rodadas, é a coisa mais comum. O problema é que os outros também estão reagindo. É normal, isso não é só coisa do Vasco não. Se o Vasco escolheu acreditar, quem dirá então o Curitiba, o Figueirense, o Avaí, todo mundo escolheu também. Curitiba tá numa ascensão incrível, inclusive. Sim, né? sim, é Segundo normal, ia turno tá acontecer isso. impecável. Ia acontecer. O Vasco já não é mais o Lanterna, falaremos disso daqui a pouco. Agora, olha só, eu queria fazer aqui um alerta, que realmente aqui no Rio de Janeiro, as torcidas adversárias são sempre muito bem tratadas no Maracanã, né? Nos jogos aqui contra os clubes do Rio, até contra o Vasco agora que está jogando no Maracanã, contra Flamengo, Fluminense e Vasco. Tem ali um tratamento VIP, né? Os caras são bem recebidos, são bem guiados para fora do estádio. É a pra PM dentro. mais legal. Não, assim, o cordão de isolamento é perfeito, a chegada é tranquila, a saída também. Todo mundo não tem menor... Né, Rodrigo? Não tem menor É queixa. verdade, é né? verdade. Já fui em jogos como visitante lá no Maracanã. Então, agora, problema nenhum. a questão é a seguinte. Isso não acontece nos jogos de fora do Rio de Janeiro. Quando os times cariocas são os visitantes, como aconteceu nessa partida agora, lá no Horto, do Atlético Mineiro contra o Flamengo, acontecem desrespeitos e aí a CBF não faz nada para evitar isso, para evitar que isso aconteça. A pior é a PM situação- de São Paulo. Não é nem questão de violência, de evitar violência, não. A questão é até mais forte que De isso. abusos. Ontem, por exemplo, foram ônibus de torcidas do Flamengo já com ingressos que não entraram no estádio por dizerem que o estádio estava lotado. Os caras foram com ingresso e não entraram no jogo. Pois é. Não, David, eu já ouvi muita Como história. é que pode isso? Já ouvi muita história de PM de Minas, de São Paulo, de ônibus de torcedor de clube carioca ir pra ver jogo lá em São Paulo. E os caras, os PMs de São Paulo, jogarem gás de pimenta do nada no ônibus. Mas assim, gratuitamente. Ônibus que não é de torcida organizada. Mesmo que fosse, não tem problema nenhum, porque torcida organizada não tem nada demais. Se não estiver fazendo besteira. Mas nem de torcida era ônibus de povão mesmo que foi lá, fez. Que o clube, coisa que o clube até às vezes cede, né? Tem até pacotes, né, de viagem. Ó, eu sei que quem é de torcida organizada sabe disso. Quando você vai ver jogo em São Paulo, sempre tem esse negócio, ó, não brinca com policial. Assim, qualquer coisa que tu faça, eu lembro que tinha umas músicas que as torcidas do Rio faziam pra polícia, que era, PQP, essa PM parece o Playmobil. E, meu amigo, só por causa de uma musiquinha dessa que eu cantava, a PM de São Paulo já distribuía borrachada, porrada e tudo mais e tal. Então, assim, eu falo pra você, a PM... Poxa, fora- que viril. Essa PM parece Playmobil. Exatamente. Entendi. E a PM do Rio realmente é a que melhor trata, pelo que eu vejo aí. E não só a PM, mas a organização do jogo de uma maneira geral, né? A entrada no estádio, a saída do estádio, o consórcio Maracanã, todos recebem muito bem as torcidas Tem visitantes. nem como dizer que não dá pra entrar porque tá lotado, né? O Maracanã nunca mais difícil, lotou. né? É difícil. Não, mas várias vezes, ô Lucas, até contra Corinthians, contra Grêmio, contra outros clubes de grandes torcidas, a parte de visitantes fica totalmente cheia. E todos Sim. são bem recebidos, mesmo assim. São. Eu acho que São varia... 7 ou 8 mil lugares ali naquele setor destinado aos visitantes e várias vezes fica lotado e realmente não tem queixas nenhuma.
Sim. Nenhuma Eu acho que queixa. varia muito de estádio para estádio e não de estado para estado. Nessas arenas modernas é muito mais fácil você tratar bem o torcedor. Mas o Independência não é uma arena moderna? Não. É uma arena que acabou de ser Não, construída. o Independência Não, mas já eu não tem quero novos dizer que padrões. é do padrão FIFA, não é aquelas grandes de 60 mil pessoas. Não é, então, exatamente. Aí sim a crítica de por que não pode colocar um jogo Flamengo Atlético Mineiro, apelo de um jogo desse, ainda mais também o acho. Atlético brigando pelo título, o Flamengo, G4. quem sabe até brigando pelo título também, ou pelo G4 no momento. Não tem como colocar um jogo também desse acho, mas pra um estádio de 20 mil O pessoas. Atlético Mineiro não quer ganhar dinheiro, aí eu não entendo mais nada. Prefere uma mística. Não, mas é que tá. A mística que tá garantindo ele o ponto. Eu entendo isso. A questão é que a PM tem que tratar bem, porque vender o ingresso tem que deixar entrar, filho. Não pode colocar várias vezes a PM aqui no Rio de Janeiro proibiu de colocar clássico Flamengo e Vasco, ou né, Vasco Flamengo, Vasco Fluminense, Vasco Botafogo em São Januário. Por que então a PM lá não proíbe de colocar, ter um estádio como o Mineirão, não proíbe de Não, mas proíbe de isso aí, colocar? isso lá no Mineirão, até no Mineirão é torcida única quando tem jogo. E o que eu digo é o seguinte. Não, torcida única não divide o estádio, mas tem o setor de visitantes. Não, às vezes não tem. Não tem porque o clube abdica, porque o Cruzeiro não quer. Sim, é. Ou o Atlético não E quer, no isso não caso. impede que a porrada coma do lado de fora. Mas A não é gente tem- porrada, Lucas. A torcida do Flamengo não ia conseguir entrar. Comprou o ingresso, foi com o ingresso Eu não sei conseguiu entrar. disso, Isso é um absurdo. isso é um absurdo, eu concordo, mas isso não tem a ver com o estádio. Porque Óbvio o que ingresso tem a ver foi, com o não, o ingresso foi vendido. Eles podiam ter vendido pro Flamengo no Mineirão e não deixar entrar no Mineirão também. A questão é a Mas o seguinte. estádio é muito maior, né? Com um setor Mas ali muito mais. o pessoal pode inventar, robusto. não, o estádio é gigante, mas o setor de vocês já acabou. Qualquer um pode inventar qualquer coisa, David. Isso aí foi uma fé. Isso não tem relação com o estádio. Isso aí tem a ver com o PM ter tido uma fé. Com quem está organizando o evento ter uma fé. Então o que se faz? Enfia um processo. Com entendeu? certeza. Acho que cada torcedor que não entrou, que tinha o Uma ingresso ação e judicial. não entrou, Podem tem se que juntar processar e fazer isso. o estádio, o Atlético Mineiro, a CBF, todo mundo. Cobra não só o valor do ingresso em dobro, como Danos cobra morais. também danos morais e materiais de transporte. Viagem, tudo? Tudo. Tem que cobrar, e tem que cobrar tudo mesmo, e tem que ser um dano moral gigantesco. É só assim, né? Só aprende Tá no- na hora de mexendo no bolso, aprender. né? Exatamente. Tem que meter mesmo a borrachada e pronto. Muito bem, agora olha só concluindo aqui, o Flamengo caiu aí para 24% de chances de ir para Libertadores, de classificar entre os quatro, no G4, no famoso G4. E aí, Lucas, dá? Não, O Flamengo aí? G4 dá. 24% de chances. O Dá Flamengo sim. chegou até, se não me engano, quase 50% e agora caiu drasticamente, né? Caiu quase metade do percentual. Olha, G4 é o seguinte. Do esporte pra cima, quem emendar uma sequência consegue. Sport tem 1%, Ponte Preta 2%, Atlético Paranaense 4%, Inter 11%, Santos 17%, Flamengo 24%, São Paulo 24%, Palmeiras 37%, né, com os últimos resultados. Palmeiras subiu muito aí a probabilidade dele, Grêmio com 83%, Atlético Mineiro 96% e Corinthians tem 99% de chance de classificar. Corinthians, se não for pra Se o Corinthians não for para Libertadores, Libertadores, imagina isso, né? Que isso. é mais fácil o Vasco se salvar. Agora, Matematicamente, sim. É, o que tá matematicamente, falando ali, sim. O Vasco tá mais fácil de ser salvado que o Corinthians sair do 5% G4. de chance e o Corinthians tem 1% de chance de não ir para Libertadores. Salvador, intervalo aqui no programa dos Antenados na Jogada. Você está ouvindo aqui pelo YouTube e a gente volta já já porque torcemos sem parar. Salvador. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Você está ouvindo São Gonçalo Sport Show com a equipe Os Antenados na Jogada. E para anunciar com a gente, basta ligar 99831 9076. 99831 9076. Venha fazer parte do time. Nunca se esqueça, de segunda a sexta, torcemos sem parar. Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Muito bem, voltamos aqui com o programa dos Antenados na Jogada. E olha só, Salvador Rangel. Tamo no ar, Salvador? Ah, tá, pode Tá ir, pode tranquilo? ir. Salvador fez um gesto ali que eu não entendi. Não, tá Quem ótimo, que foi, Salvador? Salvador. Deixa ele falar. Pulou, não tem pulou. problema, estamos no ar. Salvador, vamos falar agora do seu Fluminense, Salvador, o seu Flusão, que olha só, eu e o Rodrigo aqui sozinhos, né, Rodrigo? Na sexta-feira, Lucas Flusão. Haddad havia nos abandonado. A gente falou que o Fluminense naquela rodada, ainda na 26ª, tinha a mesma pontuação do Fluminense de 2013, quando no campo foi rebaixado, né? Enfim.
E agora continua com a mesma pontuação, porque perdeu mais uma vez, dessa vez para Ponte Preta, no Moisés Lucarelli por 3-1. Então, Salvador Rangel, solta aí, né? Fazer o quê? Clube que orgulho, Brasil retumbante de glórias e vitórias. Pois é, Lucas, caiu o Enderson Moreira. Novo técnico contratado, dessa vez o Eduardo Batista, filho do Nelsinho Batista, e não mudou a situação, não mudou o panorama. 3 Ponte Preta, 1 Fluminense. Sabe por quê, David? Por causa do Ronaldinho? Não, porque o problema não é técnico. O problema imaginava, sempre imaginava. foi panelinha de jogador mimado. Entendeu? Eu ouvi esse jogo também pela rádio e o nosso colega Del Aranha, O Aranha. exatamente, Del Aranha, ele escrachou no intervalo desse jogo, dizendo que tá na hora da diretoria mostrar o que tá se passando, porque isso claramente não é um problema técnico, isso é sacanagem, estão sabotando. Tudo que ele falou ali eu escrevo, já falava isso aqui antes, entendeu? Desde a época do Drubis, que eu falava que o Fluminense vive de panelinha, falava que o técnico ali ele tem que ser muito mais que um técnico, mas também um cara que se sujeite a lidar com alguns egos. Lembra? Da época do Drubis que eu falava isso. Você lembra disso? Quando a gente ainda fazia São Gonçalo Sport Show, falei isso lá em São Gonçalo, tá? Tem que ser um esquentador de panos, Lucas, ali? Exatamente. E aí... Colocador de panos quentes. Não, e aí eu digo uma coisa pra você. Se contra o Palmeiras mostraram, olha, no primeiro tempo a gente joga bem, joga assim. Agora vamos mostrar como é que é a gente sacaneando. Foi o segundo tempo. Agora foi o inverso. Entendeu? A Ponte já veio pra cima, o Fluminense não quis igualar em ímpeto, não tá muito motivado, tem suas pinimbas internas, tá? Deu espaço, fez pênalti, teve gol contra, teve tudo de errado. Só não foi igual o Palmeiras porque o pessoal resolveu não entregar a bola dentro da área. Que atuação contra o Palmeiras, né? Que coisa, né? Não, aquilo ali não existiu. Contra a Ponte aqui... Lucas, aqueles gols ali não foram meio estranhos, aqueles gols no final ali? Marcos Júnior perdendo bola ali dentro da área. Peloni, você cobriu esse aquela jogo, furada. não fez esse jogo? Você não estava presente? Eu tava Você lá. fez esse jogo, né? Tava sim. O que tu viu ali que... Aquilo ali foi uma coisa mesmo... Não deu pra sentir o jogador correndo devagar, deixando buraco. A começar pelo Fred, né? Que dizia que queria manter o Enderson Moreira, mas não fez muito esforço pra isso, pelo jeito. Pois é. Mas depois teve o Marcos Júnior, teve o Antônio Carlos. O Antônio Carlos. Teve Furada do Antônio furada, Carlos. Pisoni. O mais bizarro do que a furada foi ele ter ficado parado, né? É, Não Pô, foi ele atrás. trotar. Eu vou usar exatamente. esse termo, trotar. Ele Ele voltou ficou pra parado, cima. ele olhou a bola Ele ter passar pensado e que ficou olhando com alguém uma ia cara de tirar bobo. alguém ia desarmar o jogador do Palmeiras pra ele, sendo que ele era o último homem, né? Então é uma coisa que parece coletiva, é uma coisa talvez de um grupo de jogadores, de uma panela, não sei como é o ambiente. E aí, contra a Ponte Preta, foi a mesma coisa. Pra mim, o retrato não vai ser nem o gol do Borges, não vai ser nem o gol de pênalti, o pênalti feito bizonhamente. O terceiro gol da Ponte Preta, viu um cara da Ponte Preta pela ponta esquerda livre, assim, como se estivesse jogando um churrasco, né? Todo mundo cansado, o pessoal gordo não querendo marcar e tal. E aí, sabe o que aconteceu? Ele dá dois traços no zagueiro que tá na frente, e o zagueiro sequer dá o bote. O zagueiro leva duas fitas de corpos ali, a fita de corpo leva duas, sequer avança pra tentar tirar, sequer toca, marca a distância. E aí o cara joga pro meio da área, o Borges erra o chute bate no Marlon e entra. Teve o pênalti, acho que é do Renato, né? Foi bem escrachado também. Pênalti ridículo. Isso não existiu, gente. Não existiu. Aí no segundo tempo, porque no segundo tempo o Fluminense voltou, a esperança. O segundo tempo que o Fluminense fez foi maravilhoso. Pô, depois que tá 3-0 ao adversário, cara, qualquer time... 3-0 no primeiro tempo. Qualquer time que toma 3, que abre 3-0, é normal cair um pouco, o pessoal relaxar, o pessoal contemporizar, não se matar tanto, até se poupar pensando nos próximos jogos. Agora tem coisas no futebol que eu não entendo. O único cara que tava jogando bem, que era o Gustavo Scarpa, o Eduardo Batista vai lá e tira ele. Pra botar o Wellington Paulista. Tirou, talvez, pensando que o moleque tá cansado, não tá mais cumprindo funções táticas da maneira correta, entendeu? Ele não pediu pra sair, isso é verdade, não pediu pra sair. E era o que melhor tava jogando no time. Eu acho ele muito bom jogador, o Gustavo Scarpa. Não, ele é muito virtuoso. Ele é demais, é uma coisa assim absurda. Só que a questão é essa, a questão é que ele é um. Sim, no meio de... Mas dessa vez o Edson jogou, o Cícero tava lá também.
Até o Ronaldinho Gaúcho entrou depois de 6 jogos, gente. Pô, esse é o problema. Entrou, não vi? Onde é que tava ele? Eu vi na foto só. Ah, tá. Teve foto com ele. É, porque ele não foi barrado, ele comprou um camarote especial pra assistir o jogo de dentro. Entendi. Só faltou a mesinha É um com isso. programa lá de sócio-torcedor, né? Só novo. faltou jogar o copo pro alto, né? E se me chamasse, eu iria tranquilamente beber ali, botava uma mesinha e Enchia o tal. camarote de mulher Ligava ali, com umas né? meninas e tal. E a cara... Dentro do campo, olha que beleza. Por que não? Que privilégio, Ué, hein? não tava todo mundo assistindo? Eu também podia. Por que eu não posso? Por que tu não pode? Por que o Serpeloni não pode? Salvador Rangel iria, com certeza. Salvador e Rangel que não iria não, porque pra ver um baile daquele em Salvador, Salvador filme de ficou terror com raiva. daquele, você Eu não pra- vai querer ver não, né? É verdade. Deu pra ver o sorrisinho ali na cara dele. Salvador tá na hora que a gente murchinho falou do camarote hoje. cheio de mulher ali. Talvez só se fosse pelas mulheres, né, Salvador? Porque pelo time, pelo jogo, não valia a pena não, né, Salvador? Aí, por exemplo... Aí, David, aí você pega aqui os gols da Ponte. Quer dizer que foram 2 gols contra, né? Porque teve um gol contra do menino Marlon, né, tadinho, bom jogador. E teve um gol do Fernando Bob também. Fernando Bob é jogador do Fluminense, não é, Lucas? É velado, né? Fernando Bob, que o Abel Saiu do como Fluminense já, né? diziam que ele era brilhante. Mas não vem jogando tão mal assim. Não, pra ele não Ponte é Preta. brilhante, mas é um bom jogador, boa peça. Enfim, foi um de tantos jogadores bons aí que Xerém fez pro Brasil, pro futebol brasileiro, né, que estão por aí. E no mais, David, você pega aqui... Até o Borges fez gol no Fluminense, meu Deus. Sabe quando é que você percebe que o time tá sabotando a si próprio? Quando? Quando você pega as finalizações da Ponte. Sabe quantas finalizações certas, David? Vamos ouvir. 3. Apenas gols? 3. 3. 3 finalizações lá na caixinha, lá E na... 3 gols. E 3 gols. Sendo que um nem conta como finalização na caixinha, porque o outro, o Borges, errou e foi o Marlon que meteu pra dentro. Entendeu? Teve o pênalti, teve uma do Borges que foi o primeiro gol, que ele entra entre os zagueiros. Tudo bem, um gol normal, um gol que a Ponte faria, que é da característica do Borges, receber entre os zagueiros e com rapidez bater seco, firme no canto, joia. Agora, de resto ali, tudo sabotado, pênalti Mandrake ali, que o Mandrake, eu digo, não mal marcado, mas que o próprio jogador, se não me engano, foi o Renato que fez, né? Foi o Renato. Aquilo ali, francamente, gente, é até triste. E aí, o Fluminense querendo ares novos, o Fred pediu que a torcida abraçasse o time. A pergunta é, os jogadores vão abraçar o time? Antes de pedir a torcida, os jogadores têm que abraçar o time. Lucas Haddad, 3 pontos separam hoje o Fluminense da zona de rebaixamento. E aí? A sorte é que o Fluminense tem tanto time entre esses 3 pontos que dá tempo do Fluminense vencer 2, 3 jogos e escapar. Cruzeiro, Coritiba, Avaí, Goiás. Esses são os times entre... Mas olha só, eu digo que são times que vivem melhor fase. Curitiba vive ótima fase, venceu o Flamengo. Enfim, Cruzeiro também vive uma fase melhor. Só Avaí, Chapecoense que vive uma fase semelhante à do Decadente, Fluminense. decadente. São 8 jogos sem vencer, igualzinho ao Fluminense. Não, eu citava Ponte Preta, Sport e Fluminense, os times que não tinham entrado no segundo turno. Agora só o Fluminense que não entrou ainda. Porque a Ponte já vem de 3 vitórias, né? Se eu não me engano, 3 vitórias ou 2 pelo menos. O Sport também já tá emendando bons resultados. Perdeu pro Vasco, perdeu. Mas assim, já acordou pelo menos. Já botou uma distância do teve Z4. chance de vencer o Vasco, de vencer e empatar o jogo também. Aí a torcida do Fluminense me vem com um papo, a diretoria no caso, de querer chamar a torcida pra dentro. Fez campanha, botou vídeo em rede social, botou vídeo em uma série de redes sociais aí. David, qual é a melhor maneira de atrair torcida? Qual o melhor projeto de marketing pra lotar estádio? Vencer. Além disso, quando você tá numa fase ruim. Além disso, E isso é uma coisa que não existe agência de publicidade que possa fazer mais que isso, nem campanha de marketing. abaixar o preço dos ingressos. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Ingresso a preços populares. Coisa que o São Paulo fez ano passado, por exemplo, que não. O São Paulo também é um time que tem dificuldade para lotar o Morumbi, que é um estádio até considerado grande. Bem grande. Bem grande, cabe 60 mil, e o tricolor paulista tem muita dificuldade de encher o estádio. O que eles fizeram? Colocaram o ingresso a R$10, quem pagava meia tinha direito a pagar R$5, e quem ainda era sócio podia pagar 40% desse valor. Ou seja, chegava a R$2 o ingresso. Aí lotou e o time engrenou. Pois é, e o Fluminense fez isso. Mas sabe onde que ele esbarrou, David? Aonde? Já digo que não vai lotar. Já digo aqui. Não vai lotar? Fluminense e Goiás, sábado, não lota. Por quê, hein? Porque de acordo com o maior grupo político tricolor, né, a Flusócio, que hoje comanda o clube, o setor sul custará R$30. R$30? Pô, mas isso é promoção? R$30? R$30 não é promoção, não. Não. Sabe por quê? Porque é o mínimo definido no compromisso do Flu com o consórcio Maracanã. Sabe o que eu digo aqui pra diretoria do Fluminense? Flusócio, Peter Simes e Mário Bittencourt?
Manda então o consórcio entrar e vencer o jogo. Ah, sim, isso é importante, hein? Quero ver. Aí eu quero ver. Lucas, eu falei até pro Rodrigo, não sei se você chegou a ouvir o programa de sexta-feira. Você sabe quanto levou a Ferge na questão do jogo Flamengo e Coritiba lá em Brasília? Eu ouvi o programa, não lembro qual era. 400 mil reais, Lucas, a Ferge, Lucas. O que a Ferge faz pelo futebol do Rio, além de ver aí o Madureira cair? O que ela faz pelo futebol de Brasília? O que ela faz pelo Mané Garrincha, pelo estádio? Levou 9,5% da renda, 400 mil reais. Aí a gente pergunta, porque Madureira caiu tomando 5 de Guaratinguetá, porque São Paulo tem clube pra caramba no topo do Brasil, Série A, Série B, Série C, Série D, e os cariocas não conseguem sequer se classificar para um mata-mata de Série D. Esses clubes aí, esse Herpelone, que a gente vê dando calor em clube carioca, em Carioquinha, em estadual, Resende, Volta Redonda, Duque de Caxias, tudo dá trabalho, né? Ganha, às vezes, dos grandes. Nenhum deles conseguiu fazer o mata-mata da Série D. Nenhum. A gente tem River do Piauí, tem Palmas dos Tocantins, com todo o respeito a esses clubes, mas não tem um Volta Redonda, não tem um Duque de Caxias, não tem um Resende. Tudo clube que dá calor no futebol, nos grandes clubes do Rio. Então, o que adianta? São aqueles times que não passam na primeira fase da Copa do Brasil, pois quando pegam um time médio. Aí toda vez a gente tem que ficar ouvindo. Teve uma zebra, o Nova Iguaçu venceu o Flamengo, o Duque de Caxias venceu o Fluminense. E aí, é o quê? Mostra que o futebol do Rio está evoluindo, os pequenos estão... Não, mostra que os grandes estão decaindo. A gente tem que lembrar de novo, sempre lembra que realmente os times são desfeitos depois do Campeonato Carioca, muita gente é mandada embora, enfim, mas mesmo assim... Né? Isso só mostra que não tem nada evoluindo, só mostra que continua uma várzea, isso é coisa de várzea. Porque os caras contratam pro Campeonato Carioca. Isso, só mostra que é amadorismo. Isso só reforça o que eu tô dizendo. Por exemplo, a Federação Paulista, que não é nenhum exemplo pra nada também, que é da mesma corja dessa galera da CBF, enfim... Eles têm um campeonato chamado Copa Paulista, que disputam todos os times que não estão entre as séries A e D. Todos que estão da A2 para baixo disputam essa Copa Paulista e ocupam o resto do ano. Ou seja, os times podem fazer contratos anuais com seus jogadores porque eles têm o que disputar. Eles não vão ficar parados, simplesmente. Pois é. E aí, o Resende, o Duque de Caxias e outros tiveram Série D, o Madureira teve Série C. Madureira foi eliminado, rebaixado com uma rodada de antecedência. E tomando 5-0 do rival direto. Ele não tomou, o Guaratinguetá estava brigando contra o próprio Madureira. Ele não tomou do Guaratinguetá que estava brigando lá no topo, não. Que era primeiro colocado, que vai classificar, que vai jogar mata-mata para subir para B. Tomou foi do rival direto dele, entendeu? Tava brigando com ele. Então, assim... eu digo essas coisas, o futebol do Rio, ele deixa muito, os clubes do Rio deixam muito federação, consórcio, não sei o que, se meter. Entendeu? Porque o preço mínimo era 40 e ainda conseguiram baixar para 30. Lembrando que o Madureira foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil pelo Maringá do Paraná. Maringá. É isso, porque o campeão do Paraná sabe qual é, David? É o Operário de Ponta Grossa. Sabe onde que ele tá agora? Aonde? Brigando lá na Série D para subir para C. Tá vendo? Tá honrando. Ano passado foi o Londrina, né? Foi. Então, o futebol paranaense tá mostrando o futebol do interior paranaense. Interior do Paraná. Pô, a gente tá vendo Santa Catarina tem mais clube que o Rio na Série A. Encerrei aqui a discussão, acabou. Do que o estado do Rio. Pois é, que o estado do Rio. Perfeito. Morreu. E aí eu digo isso. Quer lotar? Bota ingresso a R$10. Mas dane-se consórcio. O consórcio vai entrar em campo? O consórcio vai pagar o Fred? O consórcio vai pagar o Ronaldinho? O consórcio vai pagar o quê? Não vai pagar nada. Entendeu? Pelo contrário, só tira, só suga. Isso, só suga, perfeito. Mas o consórcio não deixa, meu filho. Então, vende o jogo, porque é melhor tu lotar um estádio, entendeu? Bota em Volta Redonda. E bota ingresso da esconda. Macaé. Perfeito. Pô, aquele negócio não pode comprar menos de 30, de 40. Que isso? Pô, o produto sou eu, o produto é o Fluminense, o produto é o Flamengo. O que eles querem? Eles foram assinar esse contrato, agora tem que aguentar. Não, do Fluminense era outro. O contrato do Fluminense era excelente. Agora o Peter reviu o contrato e ficou essa besteira aí toda. Exatamente. Agora tem que... O ideal seria esse mesmo. Tem que rever. Enquanto não rever esse contrato, joga em outro estádio. Pois eu digo uma coisa, R$30 o ingresso não vai lotar, vai continuar a mesma decadência. Pois é, os 3 representantes do Rio de Janeiro na Série D foram eliminados na primeira fase. O Macaé briga para escapar da degola na Série B para C.
E 2 times dos 3 cariocas que estão na Série A estão nesse momento na parte de baixo da tabela de classificação. Que fase? Aí, David, você vai perguntar, pô, mas chega o Fluminense, vocês só falam de politicagem, de panelinha, de quê? Não dá nem pra elogiar a Ponte Preta, que venceu de 3-0, de 3-1, que meteu 3... Daria, se a Ponte Preta fizesse gols, que não fosse pênalti infantil, se não fosse uma jogada que o cara vem pela ponta esquerda e dribla o marcador do Fluminense como se estivesse driblando um cone, ou então um bêbado de churrasco, aí eu ia elogiar. Só que, infelizmente, o viés aqui é mais negativo pro Fluminense do que positivo pra Ponte Preta. Eu tenho que ser honesto com isso. Foi um grande resultado pra Ponte? Foi, né? Ah, falar de futebol. Por que tu não fala de esquema? Pô, adianta eu falar de esquema e os caras não cumpriram o esquema, entregar o ouro? Me fala uma coisa, o que o Marcos não fez lá contra o Palmeiras, aquilo ali tem alguma coisa a ver com o esquema? A furada do Antônio Carlos também Pois tem esquema. É coisa individual. O drible que o lateral do Fluminense aqui toma, do jogador da Ponte, do terceiro gol. Veja. Qual foi o lateral que tomou esse drible, hein? Ah, eu vou ver aqui, acho que, não sei se foi, não foi o Léo Pelé não, mas foi uma coisa assim absurda. A forma que ele marca o jogador da Ponte, dá pra eu chegar e dizer, olha, nossa, tá com garra, é um carrapato, não dá. Então não tem coisa positiva, é só falha individual, é só gente irresponsável. No futebol tem uma coisa básica, o cara não ter técnica, tudo bem, tem muito jogador pereba por aí. Agora, você não demonstrar raça, você não demonstrar vontade, não demonstrar comprometimento, não sei, feio, antiético, estão te pagando pra isso. Mesmo que você não tenha paixão nenhuma pelo clube, você tem que demonstrar um mínimo respeito a quem banca teu salário, a quem bota comida no prato, sei lá. Mas, enfim, é isso. Eu vi o lance aqui agora que o Lucas me mostrou, realmente... O cara foi driblado 2 vezes e ficou parado como um cone mesmo. Parecia aqueles bêbado de churrasco. Eu tô bichado, minhas costas e tal. O cara passa. Sabe aqueles lances de churrasco assim que quando o cara é driblado, opa, ai meu Deus, não passa não, fica aqui, não sei o quê. Exatamente, a mesma coisa. Isso é futebol profissional, gente. Isso aqui vale grana, muita, entendeu? Isso aqui vale a história de um clube que colaborou com o futebol brasileiro, não só no futebol, colaborou com o país, com a pátria. É o camisa número 27, Lucas. Quem é esse cara? Não é o Renato, não? Pode ser o Renato, é o Renato. Camisa 27, sinceramente, não sei. É o Renato. Pois é, lateral direito do Fluminense. O mesmo fez o pênalti. Pois é. Mas uma atuação desastrosa dele. Fazer o quê? Rir pra não chorar, né? Ora, e aí? Aí dá pra botar algum mérito que seja futebolístico? Não dá. Eu não vou ficar inventando aqui, nossa, a gente tem que falar só de futebol, só das 4 linhas. Não dá, gente, não dá. Se tem que falar de arbitragem, se a coisa compromete acima do jogo, tem que ser dito. Pois é. Então, quanto tempo tem de programa aí? Vê pra mim, por favor. Temos 5 minutos, 4 agora. Tá bom, Salvador, intervalo e falaremos do Vasco no quarto e último bloco, Vascão da Gama, que é o alento aí, quem sabe o Vasco brigando pra botar a cabeça pra fora dessa zona de rebaixamento. Quem sabe não consegue, Salvador. Vamos torcemos sem parar. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. E aí? Você que é empresário e quer dar aquela guinada no seu comércio ou negócio, venha ser parceiro da equipe que é a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. E é claro que eu tô falando dos Antenados na Jogada, com o programa São Gonçalo Sport Show. Ligue agora mesmo para 21-99831-9076. 21-99831-9076. Vamos crescer juntos, valeu? Aquele abraço! Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Muito bem, voltamos e já vamos falar rapidinho. A gente acabou se estendendo demais, né? Então vamos falar rapidinho do Clube de Regatas Vasco da Gama, o Machão da Gama, que venceu o Sport ontem no Maraca e respira no Brasileirão. E olha só, foi difícil, hein? Foi difícil, foi suado, o Nenê perdeu um gol feito, que gol que o Nenê perdeu, mas o Vasco venceu, isso que importa, né? David, eu posso aqui só fazer uma errata, o número 27 é o Douglas. Não era o Renato, não.
Douglas. É Douglas. Beleza. Douglas a numeração é fixa, pelo menos isso é mais fácil de Pois achar, é. né? Do Fluminense é fixa. Exatamente. E sobre o Vasco, venceu, tá na luta ainda, é dificílimo. Volto a manter o que eu disse aqui anteriormente. Eu acho que não vai dar, porque é muito difícil, mas acreditar é preciso. Se eu acho que 2015 vai servir para provar que 2009 foi uma exceção, pelo menos que prove por um lado, né? O torcedor vascaíno pelo menos pede isso, né? Que pro rebaixamento prove que é possível fazer de novo. No mais, David, o Vasco voltou a ter aquilo que eu gosto, que eu falava. Foi o principal fator que deixou o Vasco ter essa arrancada, essa reação. Sabe qual foi esse fator? Me diga. Passou a agredir também. Passou a lutar boxe, ou seja, a bater e a apanhar, não só apanhar como fazia. Essa postura desses jogadores, como o Nenê, de invadir a área adversária. Você vê que no gol do Nenê, que ele domina, que ele tem um tempo de limpar, tinham 3, 4 na área ali. Tinha jogador que passou, opa, passei na frente e tal. Eles estavam quase se esbarrando, né? Aí é claro, coisa de mau posicionamento, coisa que treinamento vai dar ao time e tudo mais. E aí o Nenê bateu, fez o gol, correu pra galera. E é isso, o Vasco tá ganhando confiança, o Vasco tá mostrando, talvez tarde demais, que futebol só faz gol quem chuta. Só quem se lança ao ataque pode botar a bola no retângulo, pode pontuar, pode meter o gol. Eu não sei se vai... Eu acho que não vai dar tempo. Mas pra mim é a lição que o Vasco aprendeu nesse campeonato agora. Eu gostaria de destacar 2 atuações aí. Já foi antes de você destacar as atuações, já foi pelo menos uma conquista, né? Deixar a lanterna depois de tanto tempo, assim, 9 rodadas, já pelo menos é um alento, não? É algo já começa a ser incrível, né? Já começa a ser uma grande recuperação, mostrar uma grande tanto força. tempo com 13 pontos no campeonato, né? Exatamente. Se vendo aí a 6, 7 pontos do penúltimo, do que era o Joinville. Se você considerar que o Vasco em um turno fez 13 pontos e agora, nesse segundo turno, se ganhar mais um, já vai chegar aos 13 pontos, já mostra como mudou de vontade, mudou de superação a equipe. Mas gostaria de fazer dois destaques individuais no jogo de ontem. O Martin Silva, que parece que está voltando à sua melhor forma. Forma habitual. Fez um jogo digno de goleiro de seleção uruguaia e de ser titular do Vasco, lógico. E a volta do Rafael Vaz como titular na equipe, né? Ele que foi reintegrado ao elenco pelo Celso Roth, mas pouco foi utilizado até então, vinha entrando como no segundo tempo, vindo do banco em algumas outras oportunidades, e agora jogou muito bem e ainda fez um gol. Então, às vezes um jogador reaparece do nada assim e pode vir a ser muito útil para a equipe. Ele estava sendo jogado de lado e alguém que estava ali mesmo, do lado ali, que ninguém olhava, pode ser a salvação para um jogo. Enfim, não para o campeonato, porque não é grande coisa também, mas para um jogo ele pode resolver, como foi contra o Sport. A gente tem que lembrar que o Sport finalizou muito também, conseguiu até chegar mais ao gol do Vasco do que o Vasco ao gol do Sport, entendeu? No caso, a defesa do Vasco continua como sempre foi, dando muito espaço. Você olha as duas linhas, todas elas mal postadas, esburacadas. Às vezes eles nem em linha ficam, eles ficam tudo bagunçado, um aqui, outro ali, sem nenhuma compactação, sem nenhuma estrutura mínima. É normal. O Jorginho não vai conseguir corrigir isso com o tempo que ele tem. Não vai, de modo algum. Só que o Vasco foi o que eu falava na semana passada, ou melhor, na retrasada, porque na semana passada eu tive esses problemas, eu mal vi. Dá aquela adrenalina acompanhar os jogos do Vasco, porque tu nunca sabe quando é que o cara vai cair da corda bamba. A gente sabe que o Vasco tá passando toda hora tirando fino de perder jogos aí que decretem seu rebaixamento de fato. Ele é muito ameaçado, a bola ronda a área dele, o goleiro dele é muito acionado e tal. Só que isso começou a acontecer, continua acontecendo, só que agora o Vasco também tá agredindo. Tu nunca sabe, é tipo aquela luta de MMA franca. Os dois se quebrando, tu nunca sabe quem vai cair primeiro. E o Vasco não tá caindo. O Vasco tá recebendo os golpes,
tá absorvendo e tá dando os golpes e tá matando. E é impressionante o futebol, né? A fase do Vasco começa a mudar. Por quê, né? Por quê? Porque entrou o Bruno Galo no meio de campo. O que aconteceu pro Vasco começar a ter a fase melhorada, assim? Você vê o Leandrão na frente, ajudou, de fato. Mas isso foi tão diferencial, assim, pro Vasco melhorar a esse ponto no Campeonato Brasileiro, porque a sorte mudou, o Vasco passou a não tomar uns mesmos gols bobos, até gols no final do jogo. Enfim, o que acontece, né, pra essa coisa, pra esse barco virar assim, né, pra esse barco virar pra essa maré acalmar, né? Na verdade não o barco virar, o barco naufragar, mas pra maré acalmar, pro barco virar pro lado certo, né? Navegar pelas ondas direitas, assim, pelas ondas certas. Não, acredito que 2 fatores contribuíram muito para isso. A saída do Guinhaçu, como a gente já falou na sexta-feira. Bruno Galo virou titular absoluto. Exatamente, e tá dominando o meio-campo, coisa que o Guinhaçu já não fazia há muito tempo. E segunda coisa é o entrosamento do ataque. Finalmente o ataque está produzindo alguma coisa, o que ajuda. Foi a mesma coisa que eu falei do Sheik. Quando você tem um ataque que ajuda na marcação e pressiona o adversário e ofende e agride o adversário, você faz o adversário ficar mais alerta. Ele pensa, pô, peraí, não vou atacar tanto assim, porque ele pode me agredir também, então vou tomar cuidado aqui, peraí. O Rafael Silva, uma solução, né, chamada de solução, que sempre teve lá, né, Lucas? E desde o começo do ano teve lá, já foi o talismã do Vasco no Campeonato Estadual, até contra o próprio Flamengo e contra o próprio Botafogo na final. E aí, cara afastado, não sei o que, de repente ele volta como o verdadeiro talismã, faz o gol do Vasco na classificação contra o Flamengo da Copa do Brasil e agora tem ajudado muito o Vasco também, fazendo vários gols importantes. Rafael Silva, né? Pra brindar aí Carlos Malagueta. Pois é, o Malagueta que não gostava muito do Rafael Silva. Não, o Malagueta no fundo também não estava errado, né? Porque o Vasco está numa situação muito ainda péssima. O que acontece é o seguinte, você perguntou aqui, o Serpelão tentou responder. Porque agora o Vasco está dando tudo certo para ele está conseguindo essa reação e antes não conseguia. David, eu posso ser sincero com você? O Vasco, ele tá jogando um jogo franco, tá batendo, tá apanhando e ele tá metendo mais gol que o adversário. A bola do Vasco tá entrando do adversário não. Mas por que está acontecendo agora? Por que não acontecia antes? Essa é a questão. Eu vou te ser sincero, posso aqui falar uma coisa? Tu pode achar, mas só isso é a tua definição? Eu acho que é fase. Vou ser bem honesto contigo. E no futebol é possível isso acontecer, né? Eu acho que é fase. Essa é a verdade. Eu acho que é fase. Eu acho que se o Vasco for nesse jogo franco dele se medir, por exemplo, não com o Sport, não com a Ponte Preta, mas se fosse medir, por exemplo, com o Cruzeiro. O Cruzeiro já devolveu de igual para igual, né? Se fosse medir... O Cruzeiro foi dominado pelo Vasco, o Vasco tomou apenas um gol ali naquele momento, né? Tomou o segundo gol, ficou 2-1, e no final do jogo o Vasco empatou com o Rafael Silva. Exatamente. Mas você vê, pra mim é fase. Pra mim é fase. A gente poderia estar muito bem aqui hoje falando de um 3-2 do Sport, de um 4-2 Sport, ou então de um 3-2 Vasco. Muitas chances foram criadas, o Sport finalizou mais no gol, o Sport teve até um pouco mais de agressividade. O Vasco também, tem que ser dito. É um jogo franco, 2 defesas muito peneiradas, muito ruim. Terminou que o Vasco meteu 2 bolas, o Sport meteu uma. Isso pra mim se caracteriza a fase. Tanto que, como eu disse aqui, o Martin Silva foi talvez o destaque do Vasco no jogo. Isso mostra como o Sport chegou muito, assim como o Vasco também chegou bastante. Pois em finalizações ficou 14-13. 14 pro Vasco, 13 pro Sport. A diferença é que em finalizações certas, o Sport meteu 6, o Vasco apenas 4. Foram 10 erradas do Vasco, 7 erradas do Sport. Então ficou mais equilibrado. Aí prova que você falou, o Martin Silva fez a diferença. Tá entendendo? Só que eu vejo nesse patamar. O Vasco faz o segundo gol de um escanteio, né? Um escanteio qual ele poderia ter levado esse gol também. O jogo foi tão franco, o jogo foi tão laicar, que a fase decidiu quem é. A fase estava mais pro Vasco. O Sport não tá num bom momento na Série A, nesse exato. A bola não tá entrando, como dizem. E o futebol brasileiro, mas você vai classificar como fase? O futebol brasileiro, ele ainda é tão nivelado por baixo que fase decide jogo. Rodada passada eu falei que Cruzeiro e Vasco tinha sido o melhor jogo da rodada, na minha opinião. Nessa, Vasco Sport não teria sido, mas não foi um jogo ruim. De modo algum. O Vasco vem fazendo jogos emocionantes pra quem adrenalina gosta de futebol. Pura, porque exatamente. O Vasco ele tá naquele coisa franco, ele não controla o jogo, ele joga.
E aí, tipo assim, ó, eu tô aqui aberto, mas vamos ver quem mata primeiro e quem morre primeiro. Bora ver quem nocauteia primeiro o outro. Tá uma coisa franca, tá aquela coisa de adrenalina. Tipo assim, o Vasco tá por um fio na corda bamba. Mas, por resolver se abrir, tentar tudo, tentar atacar, tipo assim, ó, se a gente for cair, vamos cair pelo menos de pé. Tentando fazer gol, tentando ganhar jogos e tal. Só que muito tarde. O Vasco, era até possível o Vasco brigar mais em cima, digo até por Libertadores, do jeito que esse campeonato tá, se ele começasse com isso antes. Se ele parasse com essa covardia do velho esquema. O que era o velho esquema? Era não ter ninguém como o Nenê, que não sabia segurar jogo para os caras chegarem de trás, forçava um lançamento para um lateral, que normalmente era o Madison. Se o Madison chegasse na bola, todo mundo recompunha pro ataque para tentar ajudar o Madison. Se o lançamento passasse direto, não. Ah, não, volta todo mundo, já estava todo mundo atrás mesmo, tá todo mundo recomposto. Era uma coisa covarde, agora não. O Nenê teve que driblar o próprio companheiro para poder finalizar. Passa o jogador do Vasco na frente dele. Quer dizer, os caras estão indo pra área mesmo, já tá tudo perdido. Até aquela coisa, perdido por um, perdido por mil, vamos pra cima. Pois é, então, falamos aqui do Vascão da Gama, que agora tem 5% de chances 1,10 já de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu só queria dar um destaque aqui pro público, né, pra torcida vascaína, pra gigante torcida vascaína, que não compareceu em peso não, né, Lucas? Eu esperava mais vascaínos ontem. Apenas 22.227 presentes, sendo que 19.128 pagantes, Lucas. O ingresso tava quanto? Ingresso é aquele preço mesmo, R$30 sul, enfim, esse preço aí. David, já 60. Isso é coisa pra caramba, filho. Pra um jogo. Em tempos de crise ainda, né? É difícil pagar isso pra quem não tem dificuldade pra colocar comida na mesa, por exemplo. Você vê, a renda R$ 591.020. O jogo de futebol nunca é só o ingresso, é o transporte. É o tempo, é você querer tomar uma cerveja, você tem que consumir, beber água. Cerveja que não tem, no caso. Não, é você querer consumir o que for, o cachorro cerveja você vai ficar com sem fome. Álcool. Agora tem, né? Agora foi legalizada a cerveja aqui, foi nos estádios. Acho que foi alguma medida aqui de lei, né? Medida do governo estadual aqui que permitiu. Finalmente. Quem quiser saber por que a cerveja tem que ser liberada no estádio, é só ver no meu Instagram um vídeo lá que eu botei. Enfim. Mas é isso, gente. David, foi o que a gente conversou aqui, 30 conto. Não é só o ingresso, é o transporte, é o tempo de transporte. Você quer consumir as coisas, você quer beber. Eu falo beber, pode ser água, pode ser refrigerante. Comer. Você vai ficar ali 3 horas, 2. O percurso até a sua casa demora. Lucas, eu posso passar a informação então, correta, precisa? Por favor. 19.128 pagantes, né? Uma renda de R$591.020. Sabe qual é o preço médio do ingresso? Cada um pagante, quanto é que ele pagou? O preço médio, né? De todos os pagantes. Quanto? R$30,89. O preço médio, que isso, cara? Fora que os caras não pagaram fora de flanela, de flanelinha, de estacionamento. Preço médio, quase R$31. É caro, filho. Não é fácil, não. Isso aí a lição serve pro Fluminense também. E aí eu quero saber quanto vai ficar com o Vasco dessa renda, porque eu tentei procurar aqui no Borderô, mas a CBF não disponibilizou o documento ainda. A renda sumiu? Isso aí, o cheque, né, foi assaltado, o tio Rico foi assaltado. Não sei, dessa vez o cheque ficaria com consórcio. Não sei, então veremos isso e falaremos assim que puder. Então, Salvador Rangel, chegou a hora dos destaques finais. Eu quero chamar aqui, com os nossos integrantes aqui, com os nossos antenados da jogada, o Botafogo, que ganhou do Boa Esporte na sexta-feira e tá liderando aí com folgas a Série B. O Botafogo que tá fazendo a gordura. Eu acho que o Botafogo vai que vai, né, galera? O Salvador, né? Não, Salvador tá botando. Já foi, Botafogo já foi. Venceu jogando mal, é importantíssimo somar pontos. O Jefferson fez umas defesaças. Importante foi os 3 pontos. É isso que importa. Jogar bem não dá pra jogar sempre bem, entendeu? O importante é você somar os pontos e se garantir na Série A, que é o lugar do Botafogo. O que importa é que o Botafogo já tá a 4 vitórias só de permanecer, já garantir 100% de permanência no G4 e primeira divisão no ano que vem. Pois é, vitória magrinha de 1-0, venceu o Botafogo. O gol foi do Fernandes. O gol foi do meio de campo, Fernandes, e o Botafogo venceu o Boa Esporte. E o Botafogo agora joga amanhã. Joga amanhã também, né? Às 19 horas contra o Macaé. Joga amanhã contra... Ixi, Maria. Tô até acompanhando, porque o Macaé tá com 31 pontos. Tá em 15º lugar. Tá na 15ª posição.
Ele é o 15º. E aí, Pelo menos tem uma vantagem ali de 6 pontos pra zona do rebaixamento, do Z4. Pelo menos, né? David, não dá pra confiar em nada. Não dá pra confiar, mas também não tá com a corda no pescoço ainda, concorda? Não, claro que não, mas ele tem menos gente ali pra ir no lugar dele. O Fluminense tem um pouco mais de gente, por exemplo. Tá em 12º colocado. 12ª colocação. Lucas, e o Sampaio Corrêa, hein? 44 pontos. Empatou fora de casa com o Bahia, jogou muito melhor, poderia ter vencido, não venceu. E vai para agora o Santa Cruz em casa, 2 jogos seguidos em casa. Adivinha quais são os jogos? Sampaio e Santa Cruz. Santa Cruz está em 5º, acima dele. E depois sabe quem? Confronto de 6 mil pontos. E depois sabe quem? Quem? Sampaio e Botafogo. Ixi, A vingança! Maria. Será, 7-1. Já dou meu palpite logo. 7-1 Botafogo? Não, 7-1 Sampaio. Ixi, Maria, olha lá. Esse cara tá cada vez... Acho que ele voltou muito maluco, hein? O mais maluco ainda, né, não, Rodrigo? Mas não é de se duvidar nada, né? Do Lucas, não, mas é mais difícil. Como é que pode ficar mais maluco do que ele já era, pelo menos? Então, por isso mesmo que eu quis dizer isso. Eu sou lúcido, não sou maluco. Só trazer uma informação aqui pro torcedor do Botafogo, que para o jogo contra o Macaé, 2 jogadores vão voltar à equipe, o atacante uruguaio Navarro e o lateral Carleto. Só que o zagueiro Roger Carvalho preocupa e deve ser poupado com dores. Muito bem, 8 pontos aí do 5º colocado, né, que é o primeiro que não iria para a Série A, que é o Santa Cruz no momento. 8 pontos, o Botafogo está muito bem encaminhado, essa gordura tá feita, né, gente? Pra mim não tem como. E 5 pontos do 2º colocado, vice-líder, que é o Paysandu com 47. Finalmente o Botafogo fez o que se esperava dele, que era abrir essa diferença. Como time grande, como o maior time que está na Série B, era obrigação dele fazer isso desde o começo. O Vasco não fez isso ano passado. Exatamente. Só lembrando que é um fato muito recente. Então, é isso aí, pessoal. Programa finalizando aqui. Eu agradeço Serpelone, MC Serpelone, o cara, o comentarista que tem nome. Não é não, Rodrigo? Muito obrigado, A David. história de um comentarista que tem nome. A história de um Vai ter cara. destaque final, não? Já foi, não foi? O Você quer dar o Botafogo- seu? Você quer dar o seu? Então dá Eu o vou dar seu. aqui 2 aqui. Então dá, rapidinho. Destaques finais. PSG tem interesse em José Mourinho. E sabe quem tá querendo o Pepe Guardiola, David? A seleção brasileira? Não, Ixi, Maria, não. Então o não sei. Manchester United. Ué, e Querem o todo Vangal? mundo também, né? Meu amigo. E o Vangal? Não sei, eu O sei. Vangal não sei. renovou agora com o Manchester? Não tinha renovado? Pois é, mas o Manchester tá querendo o Guardiola. E o Bayern de Munique liberaria? Não sei. Essa Aí que história. tá. Se o dinheiro pintar na conta. Se ele valer 15 caças grippings, aí quem sabe, né? 13 caças grippings. Viu? Não falei, Rodrigo? É verdade. Mas é isso. Mais algum destaque? Eu gostaria. Você quer dar o seu Não, segundo pode destaque? ir, Rodrigo. Acabei já. Ah, tá. Então, eu só queria dizer que uma rodada boa do Brasileirão não é uma rodada sem polêmicas de arbitragem, né? Mais uma vez, dessa vez no Clássico Paulista, teve aquele lance do pênalti Uma hora acima- dessas, tu traz em isso? cima do Wagner Love. Não, só vou comentar aqui que o presidente do Santos, o Modesto Roma Júnior, acusou o juiz Flávio Rodrigues Guerra de falsear um documento oficial, ao colocar na súmula que o zagueiro David Braz teria sido expulso. David Guetta? Que isso, rapaz? David Braz teria sido expulso por ofendê-lo. E, na verdade, nas imagens ficou bem claro que o bandeirinha, né, o auxiliar, se equivocou. Ele falou que o David Braz teria feito a falta, o pênalti, e por isso o juiz expulsou. Dá pra ver na boca dos jogadores, né? Eu vi no Seleção Sport TV, no programa hoje. Leitura labial. A leitura labial, exatamente. E dá pra ver claramente que o jogador foi expulso pela falta que ele não fez, que foi o Zeca, né, o lateral do Santos. Mas enfim, é uma polêmica muito grande e agora o presidente do Santos diz que vai tentar anular esse cartão. Uma hora dessa o Serpelone trazer isso. Ele quer que o programa tenha mais 5 horas aqui. E poderia ter, né? Acaba logo, David. Acaba logo. Poderia. Vamos pra casa. Então- Acaba logo isso. O meu destaque final, já que vocês deram, também dou 15 mil ingressos vendidos para Flamengo e Vasco domingo. E se não bastasse isso aí, o Vasco é ascensão, o Flamengo nessas 2 partidas aí de tropeço. 15 mil ingressos vendidos, tem Flamengo e Vasco domingo, gente. Pois é. E aí, É um haja jogo coração, né? Como diria decisivo alguém, pros né? dois. Decisivíssimo. super Amanhã, no decisivo. caso, como o Botafogo vai jogar 7 horas, a gente vai abrir o programa já dando palpite, né? Isso. Então é isso. Então eu ia O perguntar... Botafogo joga às 7 horas? É. Então vamos muito bem. Palpite para Botafogo e Macaé. Macaé. Botafogo e Macaé. Rodrigo. 3-0 Botafogo. 3-0 Botafogo. Salvador Rangel, você tá caladinho aí, Salvador? Eu vou 2-0 Botafogo. O jogo é em casa, no Newton Santos. 2-0. 2-0 Botafogo. Lucas Haddad, você de volta com seus palpites.
3-2 Botafogo, não vai ser tão fácil. 3-2, é? Não vai ser tão fácil. Por que o Macaé vai engrossar? Macaé resolveu, ele tá ali com a bunda perto do fogo, ele tá querendo sair dali. O inferno tá próximo. É o pior tipo de adversário é esse. Aquele que tá ali caindo ali. Se fosse um cara ali do meio, se o Botafogo enfrentasse um CRB, um Oeste, Macaé não, um Paraná da vida. Enfrentou o Boa Esporte e tomou sufoco pra caramba, né? Porque o Boa Esporte já está no inferno. É, verdade. Eu achei que o Boa Esporte estivesse ali no meio, mas não, tá lá embaixo. Então eu vou de 3-1 Botafogo, pra ficar diferente de vocês. Procede, né? Pode ser, né? É um palpite. Tudo pode ser. Aí ganha sozinho, Digno. né? Isso, sozinho. Aliás, comecei a apostar, hein? Agora que eu tô acertando. Fiquei tão motivado com esses meus palpites Será que semana passada. tu apostou o quê? 6 números de 1 a 60? Não, isso eu não apostei, não. Eu tenho que apostar isso! É isso que vale dinheiro, meu pai do céu! É verdade, mas isso é Tem que muito apostar difícil. isso. É muito difícil. Eu tô começando a apostar resultados, palpites também. É isso que eu tô fazendo. Isso que eu tô fazendo. Eu ainda prefiro o poker, mas tudo bem. É, cada um com a sua preferência. Então, Salvador Rangel, chegou o fim mais um programa dos Antenados. A jogada você ouviu com muito mais de 1 hora aqui, 1 hora e 1 hora e 20, meu pai do que céu. coisa, só teve uma rodada. Mas o Lucas vem e acontece essas coisas, né, Rodrigo? Fazer o quê? Mas sexta-feira ele Não, não o de tava aqui vocês foi também. 1 hora e 90 anos. 1 hora e 25 com 2 rodadas e 3 dias sem programa. Então, 2 dias, né? Era o terceiro. Rodrigo Serpeloni, muito obrigado, comentarista que tem nome, Salvador Rangel, operador que é bom pra Dedéu, e ele, Lucas Haddad, de volta, o comentarista da verdade. Voltamos amanhã, se Deus quiser, se o Salvador puder, porque o Salvador terá um imprevisto amanhã, né, Salvador? Vamos ver se dá pra ele, se não der, voltamos na quarta, não tem problema nenhum. Então, valeu, galera, um abraço, boa noite aqui no programa dos Antenados. Na jogada, nós torcemos sem parar. Tchau, tchau e até amanhã ou até quarta. Valeu!